Chegamos, então, ao nosso 7º encontro da classe Vida Cristã, entrando em campo com Tiago. E o propósito hoje é tratarmos, e vamos tratar de alguns temas, e temas específicos. Vamos começar falando, em primeiro lugar, quem é quem? Quem é Tiago? Lembramos que Tiago, tá? Esse aí é o irmão do Senhor. Aí você fala assim, mas espera aí, Betão, mas o Tiago é irmão do Senhor, a Bíblia não mostra que até então ele creu, a família dele não cria. Sim, depois eles creram. Tiago torna-se coluna da igreja. Tem outros Tiagos que aparecem no Novo Testamento, inclusive, quando você chega ali no capítulo 12 do livro de Atos, você percebe que um deles é martirizado, e esse que é o irmão de Jesus torna-se coluna da igreja, inclusive quando Paulo sobe a Jerusalém, e depois, quando há o concílio de Jerusalém, ele que redige o termo do concílio. Por isso, inclusive, os termos do concílio, o grego que é utilizado é muito parecido com o grego utilizado por Tiago, e onde acontece a identificação. E o mais legal ainda é que a carta de Tiago, ela demorou muito tempo para ser aceita como no cânon bíblico. Inclusive, tá? Lutero teve uma grande dificuldade com a carta de Tiago, porque ele entendia que a carta de Tiago se opunha ao ensino de Paulo em Romanos. Veja bem, um cara que cresceu, que aprendeu, que cresceu espiritualmente, tendo a visão de que a igreja tem que se libertar da questão da servidão aos preceitos físicos para conseguir a salvação, e prega isso, e escancara isso, que a salvação é pela graça, que depende de Deus, não depende do homem, não depende da obra do homem. Quando Lutero tem esse conceito e prega sobre isso, e discorre sobre isso, e chegam para ele, e lê a carta de Tiago, que fala que a fé tem que caminhar com obra, ele chama essa carta de palha. Lógico que depois, uma análise um pouco mais aprofundada, tá? Ali depois, inclusive no 3º século, é que ela vai ser inserida no cânon, que é, ou seja, aqui nessa coleção, porque percebe-se que Tiago não está dizendo que vai depender das obras para ser salvo, mas que quem é salvo, naturalmente, faz boas obras. E aí, as pessoas começam a entender a riqueza que há na carta de Tiago, e não só aí. Aí depois, é lógico, ali um pouco mais à frente, muita coisa é escrita, e começa o processo, inclusive, de interpretação, de trabalho da carta, de uma maneira mais aprofundada. Inclusive, os pais da igreja também trabalham essa carta de uma maneira mais aprofundada. E nós, quando começamos a ler Tiago, aí que a gente começa a perceber a riqueza desse ensino. E não só essa riqueza, mas também a profundidade que ele trata. Porque ele está tratando aqui de uma questão muito mais além do que simplesmente uma carta ou um propósito. Ele está tratando da vida espiritual, da conduta cristã, da ética cristã. E a ética aqui é que vai fazer toda a diferença para que o mundo conheça a Cristo. E aí ele começa escrevendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, identificando que, eu sou servo, eu sou escravo. Ele podia começar escrevendo Tiago, irmão do Senhor. Ele podia começar dizendo, olha aí, olha aqui a minha chancela de autoridade, sou irmão. Não. Isso já é um impacto. E outra, já é uma forma de mostrar que a visão no reino é diferenciada. E ele escreve, e ele diz, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. As 12 tribos, e ele faz uma referência, 12 tribos, porque eles estavam vivendo ali um período de dispersão, entre o ano, ali em torno do ano 60, do ano 60 até o ano 70, quando o general Tito vai e derruba, destrói o templo.
Nesse período, a coisa está bem complicada para os cristãos, e nesse período, é um período que a igreja está sofrendo, ela sofre perseguição. E quando ele escreve as 12 tribos dispersas, ele tá dizendo que essa carta é direcionada a esses que estão sendo perseguidos, a esses que estão em fuga, a esses que estão enfrentando dificuldade, e faz um link com as 12 tribos de Israel, aos israelitas, ao povo judeu. Quando ele faz esse link com o povo judeu, só para chamar sua atenção num outro aspecto, a língua nativa de Tiago era o aramaico. E essa carta é escrita em grego de alto nível. Alguns acreditam que, na verdade, essa carta é um sermão de Tiago que foi compilado. Outros acreditam que ele realmente a escreveu usando um amanuense da mesma maneira como Paulo utilizava. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vê claramente nessa carta a inspiração de Deus. Esse que é a grande chave desses livros que chegaram até nós. A grande diferença é que você vê no que foi escrito o hálito de Deus. Porque, na verdade, também você vai perceber que quando você lê a carta de Tiago, que é uma leitura que você faz em 15 minutos, você vai perceber que tem muito a ver com o Sermão do Monte. E Tiago também, quando você vê ele escrevendo, quando você lê as cartas paulinas, ele tem uma particularidade que a gente lembrou agora de manhã, Tiago era um cara que tinha ficado sempre ali nas circunvizinhas de Jerusalém. Não era como Paulo, que era um cara que tinha rodado, andado toda a região da Palestina, e não só a Palestina. Tiago ele foi lá para o norte, ele foi até a Galácia, depois ele chegou a Roma. Passou pela parte da Europa. É uma coisa, não é a experiência que Tiago tinha. Mas, independente da experiência de ter viajado, de ter rodado e conhecer culturas diferentes, que o aspecto cultural faz toda a diferença quando você vai dissertar e vai descrever alguma coisa. A gente percebe que nisso Deus usa Tiago de maneira excepcional. E aí, quando ele saudações, e ele começa sempre, em cada capítulo, que foi subdividido, lógico, depois, ele dá um preâmbulo do que ele vai tratar e discorre sobre o assunto. E uma das técnicas que Tiago usa é uma técnica também que era usada pelos rabinos. Era a técnica do questionamento. Você vai perceber que Tiago na sua dissertação, ele vai fazendo questionamentos. Que ele leva a pessoa, o leitor, a refletir, justamente com o propósito de assimilar o que está sendo ensinado. São particularidades que, lógico, quando você lê com um pouco mais de atenção, que, aliás, é a forma que deve ser lida a palavra, porque é palavra de Deus com o propósito de que nós venhamos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa, dizendo uma coisa muito legal. Irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E ele começa a falar de provação. Veja que eles estão, como eu disse, num período de dificuldade, a igreja passa a ser perseguida, e acredita que nesse período é o período que aqui a perseguição aperta. E ser cristão nesse período aqui, gente, é estar disposto a morrer por Jesus. Aliás, quando você começa a ler o livro de Atos, você percebe que Estevão, e ali no capítulo 12, você vê o outro Tiago sendo morto, martirizado. Por quê? Lembro que o povo de Israel, nesse período, está debaixo do Império Romano. Lembra-se que Deus mandou Nabucodonosor corrigir o seu povo, cai Samaria. O povo de Samaria é levado cativo para a Babilônia. Judá resiste um pouco mais. Quando você vê os reis de Judá,
e alguns ficaram ligados a Deus, e, inclusive, Judá também tinha um convênio que era uma ligação com o Egito. E demorou, e depois caiu Judá também, e foram todos escravizados. Israel está escravizado, e nesse período ficaram 70 anos escravizados. Caiu o Império Babilônico, quando você lê lá no livro de Daniel, ali nos primeiros capítulos, mostra como é a queda do Império Babilônico. Lembra-se, Mene, Mene, Tekel, Arpa, Ufarzim, né? Quando Deus escreve na caiadura da parede, porque aqueles reis tinham o propósito de corrigir Israel, mas eles se perderam completamente, porque eram bárbaros, na verdade, né? E o Império Medo-Persa também cai, e depois da queda do Império Babilônico, depois da queda do Império Medo-Persa, vem o Império Romano. E o Império Romano é um dos maiores impérios que o mundo já viu. Nas mãos de Alexandre o Grande, o grego alcança todas as regiões. E isso eu entendo como propósito de Deus. Para que o grego alcançasse todo o mundo e, através do grego, o evangelho chegasse a todo mundo. É por isso que eu entendo, dentro da minha visão e da limitada visão que eu tenho, que o fato dessa carta ter sido escrita em grego, como consequência daquilo que Deus já tinha feito e já preparado. E nisso eu quero dizer para vocês que Deus está dirigindo a história, conduzindo a história. E dentro da percepção de que Deus está dirigindo a história, Tiago escreve. Mesmo diante dessa aprovação que vocês estão passando, tenho grande alegria por passarem por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ele avança nisso. Ele diz que, em primeiro lugar, tem um propósito a aprovação. E eu lembro de Timóteo, né? Paulo dizendo a Timóteo que o propósito é crescimento. A gente procura apresentar-te diante de Deus aprovado. E esse aprovado é justamente passando o que passou por prova. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E no caso aqui, Tiago está dizendo, olha, a aprovação tem um propósito específico, que é justamente o teu crescimento espiritual. É você ser edificado, é que você cresça. E outra coisa, tá? É o propósito de Deus para quê? Você aprenda. Aí você fala assim, peraí, Betão, eu vou ter que viver sendo provado? Vou passar por dificuldade? Gente, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai faltar aprovação, e outra, e ele faz a diferenciação, prova e tentação. Lembra, ninguém diga que por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado quando engodado e envolvido pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. E ele diferencia isso. Então nós só teremos tentações? Sim. Nós seremos tentados o tempo todo? Sim, até que você consiga vencer essa tentação. Teremos dificuldades? Sim. Teremos tentações e provações? Sim. Isso é a vida cristã. E quando você superar isso, quanto mais perto de Jesus você estiver, quanto maior o tempo de oração e de leitura da palavra e busca da presença de Deus, algumas coisas vão se tornar simples e fáceis. Paulo, inclusive, tem uma expressão que eu acho muito legal. Ele fala que eu tenho um espinho na carne, um inimigo que Deus mandou para me esbofetear. É a expressão que ele usa. E ele fala, inclusive, ele tem uma expressão lá em Romanos que é muito legal. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Porque ele diz assim, o mal que eu não quero fazer, aliás, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim faço. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Porque há uma luta. E essa luta espiritual, Tiago está descrevendo aqui. Cuidado, a luta espiritual para o crescimento é uma coisa, e a tentação e a provação, ela é muito evidente. Deus nunca vai deixar vir sobre nós provação maior aquela que você possa suportar. Antes, vai dar o escape. Mas é lógico, tudo isso para uma vida que é controlada e dirigida pelo Espírito Santo.
quando você é controlado e dirigido pelo Espírito Santo, você percebe, você enxerga essas coisas. E quando o Tiago descreve tudo isso no capítulo 1, amplia a nossa visão com relação a quem nós somos na verdade e qual é a nossa situação. E aí, dentro disso, entendendo isso, aí ele começa a falar da conduta cristã e ele começa a falar da fé e obra. Fé, para quem tem dificuldade, é aquilo que eu não vejo, que eu espero. Em Hebreus tem uma definição muito joinha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vai viver de experiência, querido, não tem jeito. Minha querida, é experiência na presença de Deus. A cada dia, ele vai nos acrescentando a fé. E qual o tamanho da fé? Lembra que Jesus explicou? Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vou dizer para esse monte, passa daqui para acolá, e o monte vai passar. Que tamanho tem um grão de mostarda? Tamanho da cabeça de um alfinete. É bem pequenininha, mas quando ela cresce é uma grande árvore. E ele avança, ele não para aí. E ele fala de conduta cristã. E lá no capítulo 2, eu vou ler 2 versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 14. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Ou com separação. E lá no 14, ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele começa a tratar justamente de uma questão muito legal. Lógico, essa imagem que está aí para vocês é de alguém lavando os pés de alguém. Eu só trouxe essa imagem para te lembrar do exemplo de Jesus. Lembra o que ele fez com os discípulos? Ele lavou os pés dos discípulos. Só para você ter uma ideia, eu quero lavar os pés dos discípulos. Na época de Jesus, não é que nem hoje. Hoje, depois que a gente aprendeu há muito tempo atrás, os jovens talvez não saibam, né? Aqui no Brasil foi muito comum a história do Jeca Tatu, porque nós tínhamos um problema seríssimo de saúde no Brasil. Pandemia hoje, gente, para quem tem mais da década de 60 ou para a década de 70, é um negócio que as pessoas tiram de letra. Mas na época de Jesus, imagine aquele clima lá árido, quente. Eles andavam de sandália, tá? E para você ter uma ideia, quando você vê aquele quadro pintado, aquele quadro famoso da chamada Santa Ceia, onde estão com aquela mesa, tá Jesus no centro, João quase se encostando ali, já viu esse quadro? Aquele quadro está completamente errado, tá? A mesa, naquele período de Jesus, ela tinha em torno de 30 centímetros. Ela era em formato de U. A comida ficava no centro, acessível à mão. E aí você vai entender a noite que Jesus fala, que ele revela que haveria de ser traído. E eles sentavam com o braço apoiado nessa mesa de 30 centímetros e com a mão direita eles iam lá e molhavam o pão e comiam. Então, imagine nessa mesa de 30 centímetros o cara sentado, o cara que andou o dia inteiro naquela rua poeirenta, com aquele calor, aí você olha, você está sentado, comendo e vendo o pé do outro. Imagina o unhão de Pedro de pó o dia inteiro. Por isso que, mesmo depois de limpos, eles tinham o costume de lavar os pés. Era um costume, lógico, lavava as mãos, né? Era um hábito do judeu, fazia parte, inclusive, do que foi ensinado. Eles se purificavam e tinha essa questão, tinha um servo, um escravo, que lavava os pés das pessoas. A função do cara ali era justamente esse cuidado básico, lavar o pé das pessoas. E Jesus assume essa condição de servo e ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Inclusive Pedro, nessa ocasião,
Fala assim, que de maneira alguma, o senhor não vai lavar meu pé, eu que vou lavar o pé do senhor. Aí Jesus falou, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Porque o ensino tinha que ficar, inclusive para todos entender. Ele se humilhou-se, não só até a forma de homem, ele se humilhou-se à forma de servo. E esse conceito tinha que ficar muito claro para todo aquele que segue Jesus, para todo aquele que acompanha Jesus. E Tiago traz isso à memória. Por quê? Nesse período, a igreja está num processo de crescimento. E esse período, esse processo de crescimento, muitas pessoas estão chegando na igreja. Tanto servos, que era a maioria os pobres, Jesus visitou mais os pobres, como também alguns senhores. E quando chegava alguém de um pouco mais de posse na igreja, ele tinha proeminência. E as pessoas estavam dando um lugar especial. Quando, na verdade, na igreja, e eu lembrei para vocês, inclusive, é uma frase do pastor Zezinho, aos pés da cruz, o piso é plano, todo mundo é igual, não tem diferença. Nós somos todos iguais. E na igreja não se consegue tratar com diferença por questão social. E não só questão social, classe social, cor da pele, e inclusive preferência sexual. Ô, Betão, mas virou uma bagunça a igreja? Não, de maneira alguma. Só para lembrar vocês que lá no livro de Atos também você vai encontrar o Felipe levado pelo Espírito Santo para conversar com o eunuco. Para Deus é todo mundo igual, porque Deus não vê como vê o homem. Lembra quando foi ao ungir o rei de Israel? E Deus manda o profeta lá na casa do Jessé. Chega assim, vem ungir o teu filho para ser rei de Israel. Traz o mais velho, fortão, bonitão. Não é esse, não. Por que não é esse? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha que está diante dos seus olhos. Deus vê o coração. E passaram todos os filhos de Jessé. Tem mais algum? Não, só tem um que está lá no campo, que é pastor de ovelha. Manda trazer. A esse Deus escolheu. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha que está diante dos seus olhos. Deus vê o coração. E aí Tiago vem para a igreja que está se formando, que está nesse processo de crescimento, e diz para a igreja, presta atenção, como crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Não é rótulo, não é título, que vai fazer a pessoa ser diferente e ter tratativa diferente dentro da igreja. Dentro da igreja são todos iguais, são todos irmãos em Cristo. É uma coisa só. E ele trabalha essa questão, e ele conduz essa questão para não fazer acepção de pessoas. E aí, no meio disso, quando você entende isso, ele trabalha uma outra questão que é muito legal. Porque consequência de você ser salvo não impede você de fazer obras. E ele questiona, peraí, se você tem fé, se não tem obras, só a fé pode salvá-lo? Por quê? Lembra do ensino de Jesus? Pelos frutos os conhecereis? É natural frutificar, é natural não para ser salvo, e aí que ele faz o contraponto, e que fica muito evidente que a visão dele não conflita com a visão de Paulo, e sim, ele eleva a visão de Paulo, que também falou acerca de obras, né? Para quem já leu Romanos e já estudou Romanos sabe disso, mas nessa questão aqui, ele está dizendo para quê? A tua fé, ela deve gerar frutos de obras. Ela deve conduzir, de ser de tal maneira que apareça. E eu lembrei, inclusive, de Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E vou repetir mais uma vez. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esse é o ensino de Jesus. Que uma fé
que anda, uma fé que age, uma fé que se movimenta e uma fé que produz fruto. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. E o mais legal ainda, que ele avança aí no capítulo 3, que é muito legal, tá? E ele começa a falar da língua controlada. E a língua e a sabedoria. E eu coloquei aí a imagem do profeta Elias. Opa, passei. Justamente para você perceber que, nesse caso, tá? Ele lembra de Elias, que era profeta, e ele diz o seguinte, meus irmãos, deixa eu só colocar isso aqui para cá, para mim poder... Só para tratar com você. Não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam mestres. Não tenham o propósito de ser mestre. Espera aí, por que eu não posso ser mestre? O propósito não é... Por quê? Pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E ele está falando aqui daquele que ministra, daquele que prega, daquele que leva a mensagem, daquele que está ensinando. Ah, Betão, então aqui ele não está falando de fofoca, não, ele trata isso depois. É em outro capítulo. Ele traz um ensino aqui muito profundo e muito avançado com relação à responsabilidade daquele que prega. E ele diz que realmente o instrumento do mestre é a fala do seu agente, a língua. E ser mestre, gente, traz uma carga de responsabilidade muito grande para todos aqueles que ouvem. Porque o discurso, lembra que eu falei inclusive, eu usei aquela expressão, lembrei do filme Discurso do Rei? Lembra que eu falei de Martin Luther King, que o seu discurso moldou o pensamento de uma geração e transformou a história dos Estados Unidos? Porque o discurso tem o propósito de trabalhar a mente. Para quê? Para você formar uma consciência. É por isso que Jesus usou alguns sermões. Apesar de estar caminhando com os seus discípulos, em alguns momentos ele reuniu as pessoas e pregou, e anunciou, e trouxe ali os seus ensinos. Qual é o propósito do sermão? A gente não podia chegar esse meio e falar assim, irmão, lê o texto tal, e vamos louvar, e vamos adorar a Deus, e fica só nisso. Não. O sermão tem o propósito de formar uma consciência, de formar uma visão, e de mudar a atitude das pessoas com o ensino. E é sobre isso que Tiago está falando, da responsabilidade disso. Para você trabalhar essa questão com sabedoria, porque você é instrumento de Deus no ensino da palavra de Deus. E não somente aqueles que pregam, no dia a dia. Algumas pessoas passam um dia dizendo, Senhor Jesus, me ajuda, Jesus vai me ajudar, Jesus vai fazer isso comigo, Jesus vai me dar sabedoria. Você está pregando para os outros. Que a sua vida seja exatamente igual à maneira como você prega e ter esse cuidado, porque você vai ser julgado diante de Deus com o testemunho que você está dando com muito maior rigor. Ele está explicando o quê? Tem que ter sabedoria quando fala. Eu me lembro de Provérbios que diz que até o tolo, quando calado, parece ser sábio. E muitas vezes tem que refrear a língua. E nem sempre dizer o que pensa. Porque dizer o que pensa, muitas vezes, você vai impactar a vida das pessoas de maneira positiva e algumas vezes de maneira negativa. E o ensino que Tiago traz no capítulo 3 é exatamente dentro disso. Que a língua controlada, que aí ele fala, inclusive, que a língua é um pequeno membro que é igual uma centelha que incendeia uma floresta inteira. Uma doutrina errada, uma doutrina equivocada. Ah, na época de Jesus, de Tiago, já tinha doutrinas equivocadas? Tinham. Naquele período, gente, eles têm a influência grega, a influência helênica é fortíssima. Eles estão debaixo do Império Romano. A língua comumente falada ali era grega. A valorização cultural era para justamente a filosofia, e a filosofia grega ela é dominante nessa região.
não só de todo o Império Romano. E ele está falando justamente com esse pensamento, porque quem trabalha dessa maneira e prega dessa maneira era muito comum naquele período, tá? Os filósofos pararem de reunir em um grupo e apregoarem os seus raciocínios, os seus pensamentos, e as pessoas paravam para ouvir. Inclusive, lembramos do discurso de Paulo no Areópago. Ele foi lá junto com os filósofos, exatamente, e pregou a palavra. E quando o Tiago está falando sobre esse ensino, é justamente sobre a pregação, sobre o levar a mensagem. A mensagem pode ser muito longa? Pode. Mas ela tem que ser objetiva, com o propósito de glorificar a Deus. E ele descreve sobre isso. E ele fala para você ter o controle da sua língua. Cuidado com o que fala. É muito legal a maneira como o Tiago trata essas questões. E é bonito de ver a profundidade que ele leva nós a pensarmos nessas coisas. Imagine que essa é uma carta curta, que faz muita referência ao Sermão do Monte e trata com profundidade aqueles que são profetas, aqueles que são mestres, aqueles que são doutores, aqueles que cuidam do ensino. Nós temos, hoje, inclusive, junto com a gente que trabalha com ensino. Por causa da nossa querida Aline aí, trabalha com cultura e tudo mais. Hoje a gente vive uma questão cultural no Brasil seríssima. A questão da ideologia de gênero, a questão de que está sendo que tenta se colocar. E hoje, o que a mídia está trabalhando em termos de narrativas construtivas, lógico que eles têm um propósito muito definido e específico, que estão ficando sem dinheiro e tal, mas para você perceber a maneira como se trabalha com a língua. É tudo conversa. Quem acompanhou uma daquelas sessões da CPI percebe que ali o discurso sutil perverte o pensamento bom. É bem interessante isso. A perversão do pensamento ocorre no discurso. E é isso que Tiago está tratando. Você percebe que tem dois aspectos aqui muito perigosos e que ele trata, ele orienta a igreja. Igreja, presta atenção. Olha como é que vocês vão viver, olha a maneira como vocês vão proceder e olha que isso tem consequência. E ele não para por aí. Ele avança. E aí ele começa a tratar de uma questão muito legal, que é a nossa relação com o mundo. No capítulo 4, ele começa no versículo 1 e no versículo 2, dizendo: de onde vêm as guerras, as pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ele começa a falar da nossa relação com o mundo. E eu, inclusive, fiz uma abordagem com relação ao capitalismo e com relação ao marxismo, na ocasião que tratamos esse tema, mas é para a gente lembrar que nós estamos inseridos no mundo. E o sistema que rege o nosso país é capitalista, onde nós vamos ganhar mais, sempre lucrar mais, o propósito e o objetivo é ser rico. Aí eu vou perguntar para você, quantos ricos você conhece? E se você perguntar para o cara que é rico, se ele é rico, ele, não. Rico é o Jeff Bezos, e tem os outros, é o Bill Gates, eles são ricos, eu ainda não cheguei no nível deles. Porque o limite para acumular riqueza não existe. Os olhos não se cansam de ver. A ganância, ela é intrínseca também do ser humano. Ela é desenfreada. As pelejas entre nós vêm disso. Porque nós queremos o quê? Conforto, deleite. Nós queremos a tranquilidade. Na verdade, nós fomos criados com isso, Deus colocou isso em nós. Ô, Betão, Deus colocou isso na gente, colocou. Por quê? Nós somos criados para viver no jardim do Éden. Nós somos criados para estar lá tendo tudo à nossa disposição. A nossa natureza é assim. Nós somos criados para isso. Acontece que o homem pecou e ele foi colocado para fora do jardim. E ele não perdeu a sua natureza.
E a tendência é angariar, é ter. Eu quero conforto, eu quero tranquilidade. E muita gente, quando consegue isso aí, com luta, com batalha, e passando por cima dos outros. Eu me lembro, né? Daquele texto que ele fala daquele homem. Ah, acumulou tudo, estava tudo com seus bens. Ele disse para sua alma: alma, deleita-se, folga. Ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Acontece que, como cidadãos dos céus, Tiago está dando uma dica para a gente. Os nossos olhos não podem estar mais voltados para esse mundo. Os nossos olhos têm que estar voltados para o céu. O nosso olho tem que estar no reino de Deus. E, estando com os olhos voltados para o reino de Deus, com os olhos voltados para os céus, com os olhos em Cristo, com os olhos em Jesus, e buscando ser igual a Jesus, a nossa visão passa a ser diferente. E ele dá uma outra dica no versículo 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A nossa relação com o mundo, mesmo estando no mundo, ela tem que estar com os olhos voltados para o céu. E é por isso que muita oração não é respondida. Quando é oração para gastar nos seus próprios deleites, ela não funciona. Lembra que ele falou da fé, das obras. E nessa fé, com a visão agora que eu não sou desse mundo, ele explica, aí a sua oração vai ser respondida. Peraí, Betão, quer dizer que Deus vai responder tudo? Ele está dizendo isso para que Deus vai responder todas as nossas orações? Sim. Mas esse povo não foi o mesmo povo que foi lá morto. Alguns foram cerrados ao meio, alguns foram colocados para ser devorados vivos por leões, outros foram queimados vivos. Alguns foram queimados para ser tocha para iluminar a cidade. E você entende que a visão espiritual, quando os seus olhos estão no Senhor, lembra quando Estevão foi apedrejado? As pessoas olhavam para ele e viam o rosto dele como o rosto de um anjo. E o que ele disse? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Era a visão dos céus, era a visão do reino, para onde ele estava indo, e ele sendo com os braços recebido com os braços abertos. Porque combateu o bom combate. Porque combateu o bom combate. E Tiago está dando essa dica para a gente. Presta atenção. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você não é desse mundo, você é cidadão dos céus. Você é cidadão de Deus. No teu coração, os propósitos devem acontecer visando o reino. Mas peraí, Betão, eu tenho que batalhar. Tem, lógico que tem. Tem que comer, tem que beber, vai ter que angariar um pouco para provisionar para a sua subsistência. Vai. Desde o Velho Testamento, fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. E você é justo não porque você é a melhor pessoa desse planeta. Você foi justificado por Jesus. Você foi inserido. Você foi enxertado na videira verdadeira. E agora você se alimenta da seiva verdadeira. E quando você se alimenta da seiva verdadeira, você tem que ter a visão desse que te alimenta. E é o que Tiago está trazendo aqui para o povo. Gente, acorda. A nossa relação com o mundo é diferenciada. Eu não vou rejeitar o mundo, eu vou ser instrumento de bênção para o mundo. Por onde eu passar, eu tenho que exalar o bom cheiro de Cristo. O mundo tem que ver Cristo em mim. Mas tem um detalhe importantíssimo. Eu não faço parte desse mundo. Eu não faço parte dessa história. Deus está escrevendo a história e usando a minha vida para escrever a história do mundo. Eu tenho que ser um elemento de mudança e elemento de transformação.
Eu tenho que ser sal onde eu passar, onde eu andar. Eu tenho que transformar o ambiente para a glória de Deus, não é para exaltação própria, não é para aparecer, não é para colocar rótulo, expor rótulo, não. Eu tenho que viver para aquele que me resgatou. Eu tenho que viver para aquele que me transformou. Eu tenho que viver em função do meu Senhor. Eu tenho que viver na direção do meu Senhor, caminhando, seguindo na direção daquele que me resgatou, daquele que me transformou. E aí, depois de dado todas essas dicas, de maneira muito objetiva, aí Tiago diz o seguinte: olha, tem uma questão ainda que você tem que tratar, questão financeira. Quando você entende, você não é desse mundo, você é cidadão dos céus, você tem que ter uma visão diferenciada, você tem que olhar o mundo entendendo que você está aqui com um propósito muito específico, muito definido, aí ele nos ensina como encarar aqui a questão financeira de uma maneira muito, muito legal. Ele chega para a gente e diz o seguinte: eia, agora, pois, vós ricos, é muito legal porque quando ele fala ricos, aqui, ele está tratando, ele diz, chorai, pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Ou seja, ele já chutou a canela dos caras, ele já bateu forte, ele já bateu pesado na largada. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas por de traças. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vocês. E comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Percebe que ele está trabalhando uma forma de você ver a questão financeira. Ele não está proibindo, mas ele entende que deve ter o cuidado, deve ter a tratativa correta, deve ter a visão correta. Deve ter, porque isso aí é a riqueza, inclusive, ele trata, inclusive, a riqueza daquele período, o que era riqueza naquele período, mas ele quer tratar justamente com a gente, que o nosso tesouro não está aqui. Lembra daquele corinho? Lá está o meu tesouro, onde não há choro, onde todos... Porque é que não é aqui. O meu tesouro não é aqui. E Tiago está escrevendo e dizendo isso. Cara, presta atenção. Você não é mais cidadão desse mundo. Você não é mais, você é cidadão dos céus. E cidadão dos céus tem que ter a visão um pouco mais além. Espera aí, Betão, mas e os boletos que estão chegando aqui? E a conta que está chegando aqui? Queridos, quando você acordar para essa realidade, que você não é mais cidadão dos céus, e estiver em íntima comunhão com Deus, e Deus vai cuidar de você. Gente, lembra que Deus não esquece, ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ele lembra da sua estrutura. Lembra que diz o Salmo? Entretecido fosse no ventre, e todos os seus dias foram contados. Nada acontece. O que o Tiago está descrevendo, ele começou lá no capítulo 1. É prova. Você está sendo provado, mas as dificuldades que estão vindo são provas para você crescer. Eu gosto muito do irmão Renato, ele costuma dizer, junto com o pessoal da intercessão, irmãos, olha que dia que é hoje. Hoje é 27 de junho. Nós já vencemos junho, praticamente vencido. Nós vencemos, nós somos vencedores. Quantos ficaram pelo caminho? Aliás, nesse período de pandemia, muitos ficaram pelo caminho. Quantos se desesperaram? Quantos estão agora precisando de ser tratados? Você chegou até aqui. Deus te preservou até aqui. Deus te deu um teto. Deus te deu comida. Deus te deu vestido. Deus te deu roupa.
Deus te deu cuidado. Vai, Betão, mas eu batalhei muito, exatamente. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele avançou no processo. E ele trata, nesse último capítulo, no capítulo de número 5, essa questão com um pouco mais de profundidade, para você entender e ampliar a sua visão. E não é só nesse mundo que as coisas caminham. E ele trata uma outra questão também. Ele fala da oração. E quando ele encara a questão da oração, ele repete aquilo que ele já disse, mas ele vai mais além. Está entre vós alguém aflito? Está entre vocês alguém com dificuldade? Está alguém com problema? Gente, se você acompanhar o que o Ministério de Intercessão recebe de pedidos de oração, você vai perceber que, hoje em dia, muita gente passando por muita dificuldade. Para você ter uma ideia, o que é dificuldade, em Santo André, a primeira igreja batista de Santo André, a última conta que nós tínhamos, que eu acho que é de março, a igreja tinha entregado, nessa pandemia, 14 toneladas de alimento, cesta básica, básico para as pessoas sobreviverem. Eu estou falando de 14 quilos, ou 140 quilos. Eu estou falando de 14 toneladas de alimento. Foram distribuídos pela nossa igreja. É uma igreja privilegiada. É uma igreja abençoada. É uma igreja única. Eu vejo que aí, para você entender. E aí ele fala assim, e ele avança. Está entre vocês doente? Chame os presbíteros para que orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Ele trata da questão não só das aflições, das necessidades, mas ele trata da questão da oração, que a gente perdeu, que a igreja pós-moderna distanciou-se muito disso. E está muito aquém do que é igreja, do básico. Eu não estou falando do avançado. Eu me lembrei do pastor Bartimeu, que falava da sua experiência da primeira vez que disseram que ele tinha que passar 1 hora em oração, numa sala fechada, só ele e Deus. E ele falou, mas peraí, que eu vou falar 1 hora com Deus? Hoje nós tivemos a vigília na sexta-feira. A vigília começou às 10, foi até 1 da manhã, faltou para orar. A reunião de oração de segunda-feira, amanhã tem uma reunião de oração da igreja. Em 1 hora, a gente coloca só os pedidos da igreja. Em 1 hora, você já orou 1 hora. 1 hora orando não é nada. Mas o orar aqui, gente, é muito mais além. É ter comunhão, ter intimidade com aquele que você ora. Quanto mais tempo você dedica à oração, quanto mais tempo você está em comunhão com Deus, mais íntimo dele você fica. Mais distante você fica do pecado. Mais distante você fica desse mundo. E o mais legal ainda é saber, lembra que eu falei no começo? Não é do tamanho da sua fé. Não é porque você é, porque Deus é grande, maravilhoso, soberano sobre todas as coisas. E o mais maravilhoso, escreve lá em Isaías, não está o meu ouvido agravado para que te não possa ouvir, nem meu braço encolhido para que te não possa socorrer. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós, fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que nos separa de Deus, pecado.
amor a esse mundo. É enterrado nesse mundo. Eu quero que você seja um crente descolado desse mundo. O propósito aqui de Tiago é essa mensagem. É por isso que ele descreveu todas essas coisas. E nós aqui estamos tentando buscar e aprender um pouco mais dele. Queridos, 9h, e agora a palavra é de vocês. Espero que tenha sido bênção esse estudo na carta de Tiago. Espero que vocês tenham sido edificados nesse conteúdo. Agradeço a boa vontade, a paciência de vocês, a palavra de vocês. A irmã Maria Alice levantou a mão e depois a Aline. Ok? Então, irmã Maria Alice, depois a Aline. Fica à vontade, querida. Abre o microfone, já está aberto a irmã Maria Alice. Então, irmão, que bênção. Foi tudo bacana mesmo, inteirinho aí, explicado e reexplicado. Agora você deu aquele acabamento que checou bem que nós aprendemos, foi ótimo. A massa fina. A massa fina. Graças a Deus. E eu te digo que Glória a Deus. você colocou uns versículos tão bacanas aí que a gente podia até vê-los assim como o lavar os pés de Jesus não só foi a obra física, aquela coisa de pôr uma toalha e abaixar ali naqueles pés poeirento, sujo, fedido, aquele contato, como ele está dizendo, irmãos, fazei isso uns pelos outros. Agora, vocês estão limpos pela palavra e porque vocês são salvos, mas o nosso caminhar, o nosso pé, uns dos outros tem que ser lavado. Nosso caminhar diário, um com o outro, nosso pé aqui, um tem que estar lavando o pé do outro. Os nossos pecadinhos aí que está ali no nosso caminhar. É muito profundo a gente pensar também desse lado espiritual daquele ato que ele fazia, não só o físico. E outro versículo maravilhoso, com muita sabedoria que você citou aqui, o Estevão. Aí você fala que ele via Jesus, o céu aberto, Jesus sentado. Não, presta atenção, Jesus estava em pé. O lugar dele é sentado à direita de Deus Pai. Mas o céu estava aberto e ele estava em pé para pegar o Estevão, para receber o Estevão. Excelente Fala que às vezes é uma palavrinha que a gente Sim, com toda lê, certeza. e o contexto está perfeito seu, mas às vezes isso aí enriquece mais aquele. O que ele estava vendo? A posição dele é sentada, mas nesse momento ele estava em pé. Eu falo que precioso, como ela é perfeita esta palavra. E aí, eu só queria fechar assim. Aquele povo ali, tem um versículo aqui que nós já estudamos, e ele chamou muita atenção. É no 5:7, ele falou assim, sede pacientes, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Paciente com quem? Com todo esse povo que ele estava ensinando ali no meio, para que esse povo mudasse, não discrimine, vá falando, vai... Aí ele fala assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Você semeia aquilo ali, de bom, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tenha paciência, que o trabalho de Deus está sendo feito aqui. A colheita vai ser só no final. Por isso que não é ainda para tirar o joio do meio do trigo. Porque aí ele fala para eles lá, na hora de separar o joio, não é nem de colher. Na hora de separar, você pode pegar algum que é fruto, que ele está meio igual ao joio, porque ele não tem conhecimento. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não aquilo que o Bolsonaro diz, coitado, que ele usa esse versículo em coisa errada. Ele é muito profundo, esse versículo. Mas ele diz, esse que está parecido com o joio agora no começo, que ele está crescendo aqui, é um filho. Se você colher agora, você vai cortar ele junto. Porque ele ainda está fazendo tanta bobagem,
junto com o outro que já é determinado que não quer Deus. Deixa junto. E vamos pregando. Aí olha só que interessante, até as últimas chutas. Aí ele fala, ó como ele separa, que é isso que eu estou dizendo. Ele fala assim, sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração. Está vendo que ele diferencia aqui? Sim, e Sede trabalha, paciente, inclusive, com os elementos. seja paciente com aqueles, tenha eles no meio. Então, você um dia deu um exemplo, que antigamente, quando a moça engravidava, eles falavam, essa aqui pecou, porque ela apareceu a barriga. Os outros que estavam em adultério nunca se camuflavam e ficava por isso mesmo. E que não é por pecado que é para separar ninguém da igreja. É aquele que geralmente não quer Deus e prega ao contrário. E é um empecilho, um instrumento do diabo. Por isso que aquilo que nós estudamos em Gálatas, ele fala assim, se pudesse, era para castrar espiritualmente, porque lá ele fala que ele deixava nascer filho dele. Eu estou gerando de novo. Está nascendo filho. Eu estou aqui com dores de parto. Então, ele fala que o cristão ele tem que ter dores de parto. Agora, aqueles caras que estavam semeando filhos do maligno ali dentro, ele fala que esses caras, o meu desejo é que eles fossem castrados, para que eles não fizessem filho do maligno aqui dentro. Não é? Então, eu falo que... mesmo. Eu falo que vamos... aí é para deixar no meio, por isso que ele fala. E lute isso, porque aqueles que oraram, a hora que o Espírito de Deus, a palavra, ela tem poder, ela tem o que nós precisamos mais no nosso meio cristão. Eu falo por mim. É essa palavra com mais poder. Não é mostrar só, oh, meu Deus salva, mas eu tenho que mostrar palavra e poder. Ele Na hora que eu oro, na hora que eu faço, o poder que eu tenho. Se eu vejo uma pessoa possessa, eu falo, não, com esse eu nem vou falar, ele é doido. Eu tenho que chegar e enfrentar, eu tenho que estar preparado a hora que eu vou levar esse evangelho. A gente não vê mais gente possessa hoje em dia. Você não vê mais. Nas igrejas antes, começava a pregar, um já estribuchava ali. Mas agora a gente não está mais vendo essas cenas. Não é que é a exposição das pessoas. Era uma coisa que o diabo realmente, com o poder de Deus, ele confrontado, ele estremece. Porque ele sabe que naquela pregação que está no poder de Deus, ele vai ter que sair dali. Que o cara vai entender e ele vai ter que sair. Mas eu quero este poder. Não só fazer um esforço para ser diferente, mas o que eu clamo a Deus é que a palavra vá com esse poder. Isso que eu quero para mim e para os meus irmãos, viu? E para os meus pastores, é o que eu mais desejo. Que a gente faça uma igreja que o mundo veja, porque lá o mundo via o poder junto com a obra e com a graça. Amém. É isso que nós precisamos pedir mesmo, e clamar, porque a hora que Deus mudar o nosso jeito, que o povo do mundo vê poder em nós, a gente não precisa nem fazer tanta esmola, viu, fora? Vai agregar. Amém. Vai agregar. A mudança tem que ser nossa. Amém, irmão. Deus te capacite ainda cada vez mais, porque a gente está sempre querendo, né? A Deus toda a glória, querido. Muito obrigado. A gente está sempre querendo. Que Deus te abençoe muito. Pela tua colaboração. É bênção. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Acrescentar. Por isso que é interativo. Amém. Obrigado, meu Maria Alice. Aline, solta o seu microfone e fica à vontade, querida. A palavra é sua. Bom dia, graça e paz, irmãos. Sim. Não tem como não falar sobre a oração, né? Até o último encontro eu compartilhei com vocês a minha experiência de oração, então a oração é algo que me toca muito. E hoje a gente tem que pensar que um cristão, ele não vive, ele não sobrevive, ele não consegue sobreviver sem a oração. E aí eu estava pensando aqui, se você for ver, Tiago termina, né? Ele coloca esse assunto da oração até como penúltimo, está bem no finalzinho do livro. Sim. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, sem a oração, nós não vamos conseguir fazer nada do que Tiago falou em todo o livro.
Então, sem a oração, nós não vamos ter paciência, não vamos conseguir perseverar, nós não vamos ter essa noção de que somos cidadãos do céu, não vamos conseguir focar no que é a eternidade, nós vamos só nos preocupar com o que tem, com o que temos que fazer aqui na terra. Sem oração, nós não vamos nos aproximar de Deus, nós não vamos resistir ao diabo, não vamos conseguir controlar a língua. Sem a oração, nós não vamos juntar a fé e as obras. Então, sem a oração, nós não conseguimos fazer nada do que o Tiago ensinou. Tudo que nós vimos, né? Tudo que foi revisado. Então, sem oração, nós não conseguimos fazer nada. E muito engraçado, porque ontem, no Mulheres Perseverantes, falou sobre a oração. Sobre a oração. Que a oração, ela também. De você orar, não só orar pelo irmão, mas orar com o irmão. E aí o pastor Hernandes, então... Show. Então, a oração é o nosso alimento. Não tem como um cristão resistir, sobreviver nesse mundo mal sem oração. Então, o Tiago fecha aqui com chave de ouro, realmente, e só quando nós oramos é que nós vemos o resultado. Olha, que bem colocado, né? E ele começa e termina, viu? Ele começa lá falando... Exatamente, ele começa e termina. Então, é um sanduíche completo. É algo extremamente importante, né? E que Deus continue abençoando o pastor, com certeza, que tem sido usado por Deus para explanar aí tão bem para a gente. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, toda adoração. É Ele quem faz. E obrigado, Aline, excelente. Gente, que bênção essa interação, como acrescenta. Marilisa, a palavra é sua, fica à vontade. Eu queria pedir perdão pelo atraso, que eu entrei com atraso, e dizer que das aulas que eu faltei, eu estou assistindo. Okay. Tá? Estou estudando para não ficar em atraso com todo mundo. Amém. Aliás, vários irmãos vão acompanhar essa gravação. Nós temos tido em torno de 40 irmãos que estão assistindo depois. Legal. E fica aqui a dica. Perdeu alguma coisa, perdeu alguma aula, está lá, vídeos. Eu mandei o link para alguns, né? Tem os links aí, você pode acompanhar. E também está lá na área de vídeos. Inclusive, a programação que aconteceu com as mulheres, que foi bênção, e também a mensagem do pastor Hernandes, para quem não assistiu. E tem outros vídeos lá. A área de vídeos da nossa igreja está uma bênção. Aliás, nós vamos avançar, inclusive, nesse processo, e vamos ter algumas coisas, inclusive, da Faculdade Teológica. Estamos formando um convênio com a Faculdade Teológica, e material muito bom, mas também está sendo disponibilizado na nossa área de vídeo. Deixa eu só fazer mais uma coisinha, ainda sobre oração. Ontem, um grupinho do Ministério de Música foi lá para fazer blitz, né, no Farol, e é impressionante. Tem as pessoas como eu, que fecha o vidro e não quer papelzinho, não quer conversa, mas graças a Deus pelas pessoas que... Muita gente desejando oração num farol, numa rapidez, as pessoas estão sedentas pelo contato com Deus, desejando oração. Então, foram orações rápidas, objetivas, né? Ali no farol, mas é impressionante como as pessoas aí fora estão sedentas e como a igreja tem que avançar nessa área de ir às pessoas, porque as pessoas são acanhadas, elas têm vergonha, muitas vezes, de dizer que estão precisando de Deus, que estão precisando de oração, e eu acho que é um incentivo. Você vê isso, é um incentivo para você chegar na pessoa, não precisa nem ilustrar a cara de pau, vai lá, quer que eu ore por você, precisa de alguma coisa especial, muito legal. E é a diferença de ser cidadão do céu aqui e fazer a diferença. Amém, querida. E é exatamente isso que o Tiago descreve, como salientou a irmã Maria Alice e também a Aline. Inclusive, eu não expandi muito, mas quando ele fala de Elias, que eu usei a imagem dele no começo, era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele até teve medo. Ele orou e Deus cerrou os céus e não choveu. E depois,
Ele orou. Eu me lembro do texto que ele fala com o seu moço. Olha lá, o que você vê lá o que você vê? Eu vejo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Desce e fala para o Acabe aparelhar o seu carro que vai vir uma grande chuva. Gente, 3 anos sem chover! E o cara desce e fala para o Acabe aparelhar o seu carro, preparar o seu carro que vai chover. E Deus manda a chuva. Vem uma grande chuva, ele fala. Exatamente. Homem sujeito às mesmas paixões que nós. E qual é a diferença? Era o Elias? Não. A diferença é o tamanho do nosso Deus. E quando a gente entender isso, com toda certeza, a igreja não será a mesma. Nós não seremos mais os mesmos. Então, você prega isso com convicção, sim, que eu estou aprendendo esse processo. Eu estou nesse processo também. Eu estou nessa caminhada. Irmão, Alice, Aline, Marilisa, Henrique, obrigado pelo tempo, paciência de vocês para conosco. Eu vou estar comunicando os irmãos quando a escola bíblica vai retornar. Vai entrar num período agora de recesso, e quando retornar, vocês vou mandar a informação para vocês. Quero agradecer a paciência que os irmãos tiveram para conosco. E muito obrigado pela palavra que vocês trouxeram, que me edificaram e edificaram também a muitos irmãos e muitos que vão ouvir essa gravação. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe e vos guarde. Muito obrigado por esse tempo. Vamos agradecer a Deus? Fecha os teus olhos aí, do jeitão que você está, curva a tua cabeça. Pai querido, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Muito obrigado pela maneira maravilhosa como o Senhor usa pessoas, como o Senhor fala ao nosso coração, em breves palavras, como isso marca as nossas vidas. Que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Não para sermos luminares para a nossa própria exaltação, mas é para o louvor da tua glória. Para que o mundo conheça a sua luz, Jesus, e para que muitos voltem-se para o Senhor. E para que a sua igreja seja edificada. Esse é o desejo do nosso coração. Colocamos diante do Senhor, não porque nós já somos merecedores de coisa alguma, mas no nome precioso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém.